O que a Bíblia diz sobre a história de Corá? Quem foi segundo a Bíblia? Corá é um nome que ecoa através das páginas sagradas da Bíblia, marcando uma história de desafio à autoridade divina e as consequências avassaladoras de se opor aos propósitos de Deus. Nesse estudo bíblico, vamos explorar a história de Corá em todos os seus detalhes, de acordo com a palavra de Deus, revelando sua identidade, a natureza de sua revolta e o julgamento que caiu sobre Corá. Acompanhe a história bíblica sobre Corá com a Bíblia Ilustrada, dividida em 7 pontos principais. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre Corá? Em algumas traduções bíblicas, Corá também é chamado de Coré, e alguns intérpretes sugerem que esse nome talvez signifique calvície. Segundo a Bíblia, há 3 homens com o nome Corá. Em 1 Crônicas 1, versículo 35, a Bíblia diz que havia um Corá, filho de Esaú. E em Gênesis 36, versículo 16, a Bíblia diz que Corá ou Coré se tornou príncipe em Edom. Em 1 Crônicas 2, versículo 43, a Bíblia fala sobre outro Corá, filho de Hebron, da tribo de Judá. Mas a história de Corá, do qual iremos falar neste estudo bíblico, se trata do Corá mais famoso na Bíblia, que se encontra em Êxodo capítulo 6, sendo este Corá um israelita rebelde. Segundo, quem foi verdadeiramente Corá? Para entender bem quem foi Corá, vamos perceber de quem Corá era parente. Em Êxodo capítulo 6, versículo do 16 ao 21, a Bíblia diz que os filhos de Levi, segundo as suas gerações, eram Gerson, Coate e Merari. Coate teve como filhos Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Segundo a Bíblia, Amrão tomou por mulher a Joquebede, e ela deu-lhe Arão e Moisés. Então Corá era da tribo de Levi, filho de Izar, irmão de Nefeg e Zicre, neto de Coate e primo dos escolhidos por Deus Moisés e Arão, sendo Corá mais jovem que eles. Segundo a Bíblia, Corá era um levita que viveu durante o tempo da peregrinação do povo de Israel rumo à terra prometida. A tribo de Levi havia sido designada por Deus para funções sagradas, incluindo o serviço no tabernáculo e o sacerdócio. No entanto, Corá e outros membros da tribo começaram a questionar essa escolha divina e se rebelaram contra a liderança de seus primos, Moisés e Arão. O movimento rebelde de Corá entre os levitas se uniram a outro movimento liderado por Datã, Abirão e On, da tribo de Ruben, pois estes homens sentiam inveja da liderança que Deus constituiu sobre Israel com Moisés e Arão. Terceiro, como aconteceu a rebelião de Corá? Em Números capítulo 16, versículo 3, a Bíblia diz que a rebelião de Corá, Datã, Abirão e On acusavam Moisés e Arão de terem se colocado acima do povo de Israel, acusando eles de buscarem a santidade para si próprio, e que Arão teria se apossado da posição de sacerdote e que Moisés não sabia conduzir Israel à terra prometida, deixando o povo em uma situação ruim no meio do deserto. Segundo a Bíblia, Corá e alguns de seus companheiros também não estavam satisfeitos com suas posições como levitas e almejavam o sacerdócio. Corá conseguiu grande apoio, tendo 250 homens dos filhos de Israel com ele, do qual se levantaram perante Moisés, que se entristeceu grandemente. Moisés e Arão, quase que isolados, contando com cerca de 70 anciãos de Israel, intercederam a Deus, pois sabiam que somente com uma intervenção divina aquela crise seria resolvida. Então, a Bíblia diz em Números 16, versículos 5 a 7, que através de um incensário iria ser provado e confirmado quem era verdadeiramente o escolhido por Deus para liderar o povo de Israel e ocupar o sacerdócio. Nessa proposta, Corá e seus seguidores teriam de oferecer incenso ao Senhor, colocando fogo em seus incensários e aguardando o veredito divino.
Os líderes da revolta, Corá, Datã e Abirão, juntamente com suas casas, ficaram separados dos demais israelitas, enquanto o restante dos israelitas ficaram observando o que iria acontecer. Quarto ponto, a resposta de Deus sobre Corá. Em Números capítulo 16, versículo 28 ao 30, Moisés disse que se nada acontecesse com os rebeldes, isso significaria que ele não era enviado do Senhor. Mas, se algo sobrenatural acontecesse e a terra se abrisse para que os rebeldes fossem tragados para o abismo, então os israelitas saberiam que Corá, Datã e Abirão tinham se levantado contra o próprio Deus, e a resposta de Deus foi muito clara e avassaladora. A terra se abriu sob os pés dos rebeldes, engolindo eles vivos, juntamente com suas casas e todos os seus bens. O fogo consumiu Corá, que morreu com seus simpatizantes que estavam a oferecer incenso, sendo todos consumidos pelo fogo. Em Números 16, a partir do versículo 41, a Bíblia diz que isso confirmou que o sacerdócio da casa de Arão era a escolha de Deus. Quinto, o julgamento divino. Em Números 16, versículo 34, a Bíblia diz que diante do juízo de Deus derramado sobre os principais rebeldes Corá, Datã, Abirão e seus demais homens, os israelitas fugiram apavorados. Eles ficaram com medo de também serem engolidos pela terra. O julgamento sobre Corá e seus seguidores foi uma demonstração indiscutível da autoridade divina e da gravidade da rebelião contra Deus e seus escolhidos. Esse evento não apenas testemunhou o poder de Deus, mas também estabeleceu uma advertência para as gerações futuras sobre as consequências de desafiar a vontade e autoridade divina. Mas, mesmo depois desse juízo ter caído sobre eles, os israelitas continuaram tumultuando e fazendo oposição a Moisés e Arão. Os descendentes de Corá. Os filhos de Corá eram uma família levita do grupo dos coatitas, também chamados na Bíblia de coraitas. Em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz que alguns dos descendentes de Corá foram porteiros no tabernáculo, outros cantores no coro do templo, tendo os levitas coraitas continuado seu ministério em Jerusalém. Segundo a Bíblia, os descendentes de Corá estiveram presentes quando o rei Salomão edificou o templo e durante o reinado do rei Josafá. E em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19, a Bíblia diz que os filhos de Corá estavam entre os levitas que louvaram a Deus em alta voz numa batalha que Israel não precisou lutar. Os filhos de Corá perduraram, e alguns coraitas ainda são citados como autores de salmos, e ao lado de Davi como guerreiros habilidosos, tendo entre os coraitas mais ilustres o profeta Samuel e o cantor Emã. A história dos filhos de Corá é um exemplo claro e prático do que a Bíblia diz através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20. O indivíduo que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Sétima e última lição sobre Corá no Novo Testamento e aos dias de hoje. A história de Corá não foi esquecida ao longo dos séculos. Segundo a Bíblia, em Judas capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Judas faz referência a Corá como um exemplo de rebelião e desobediência. Em sua epístola, ele adverte sobre os caminhos de Corá, destacando como aqueles que seguem o caminho da rebelião e da negação da autoridade divina enfrentam consequências sérias. Corá desafiou e questionou o propósito estabelecido por Deus e, em resposta, enfrentou a justiça e a soberania do Senhor. O resumo que vimos sobre Corá
nos adverte sobre os perigos de desafiar a vontade de Deus e questionar suas escolhas. Através da história de Corá na Bíblia Ilustrada e narrada, podemos ver a importância da obediência a Deus, evitando os caminhos de Corá, escolhendo seguir o caminho da fé e da submissão ao nosso Pai. Esse será sempre o melhor caminho, porque Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós. Hoje temos o privilégio de Jesus ter morrido por nossos pecados, podendo nos arrepender e voltarmos sempre a andar nos caminhos do Senhor.